Vamos conversar sobre o segundo episódio da série Reis à Esperança? Para quem assistiu o primeiro episódio viu que o Asa chegou em Jerusalém todo feliz pela vitória que Deus o proporcionou na batalha contra os etíopes e neste momento ele descobriu que os sodomitas estavam fazendo um ritual para Aserá no pátio do templo do Senhor. O primeiro episódio tinha acabado neste momento. Todos nós esperávamos ver a continuação desta cena no início do segundo episódio, porém o episódio começou com os habitantes do Reino do Norte, o Reino de Israel. O episódio começou com a Efá chorando e com Onri extremamente nervoso e com muita raiva da Efá. Ele falou que ela era culpada pela morte da filha dele, que ela tinha acabado com a vida dele, e ele começou a apertar o pescoço dela cada vez mais forte. Momentos depois descobrimos que esta cena era apenas um pesadelo que a Efá teve. Ela acordou desesperada e o Elias a confortou. Ele perguntou se ela tinha sonhado com o pai dela, e para não revelar o verdadeiro sonho, ela confirmou que tinha sonhado com o pai dela e que ele tinha expulsado ela de casa e que ela tinha acabado com a vida dele. Elias falou para ela se acalmar e que ela teve apenas um sonho e que o pai dela a amava muito e jamais guardaria rancor dela. Ele falou que o pai dela era um homem justo. Ela respondeu que pena que ela não era igual a ele. Porém Elias falou que agora ela poderia fazer tudo certo e se tornar igual ao pai dela. Só basta ela querer. Esse é o problema da Efá, ela querer fazer o certo, pois ela insiste em um amor que na verdade nem existe. É mera obsessão. Já na cidade de Tirza, na casa do rei Baasa, vimos que ele cada dia que passa estava andando pelos mesmos caminhos do rei Jeroboão. Na Bíblia, no livro 1 Reis capítulo 15, no versículo 34, lemos que Baasa andou nos mesmos caminhos ruins que o rei Jeroboão. Ou seja, tudo de ruim que Jeroboão fez, com cultuar deuses falsos, relacionar com várias mulheres, ofender e humilhar a esposa. No episódio vimos que a esposa do Baasa disse que não ia permitir que ele tivesse outras esposas e ele usando de violência, respondeu dizendo que com a posição que ele tem, ele pode ter várias esposas e que ela não poderá fazer nada a respeito. Meus amigos, não aguento ouvir sempre a mesma desculpa. Todos os reis falam que por serem reis eles podem ter várias mulheres. A verdade é que eles querem viver uma vida de luxúria e aproveita essa posição para falar que eles podem. Ainda na casa do Baasa vimos que quando ele estava saindo da sua casa ele tropeçou em seu filho. Elá estava dormindo no chão do lado de fora da casa. Ele estava embriagado. E claro que o Baasa não perdeu a oportunidade de ofender ainda mais o seu filho. Eu acredito que o Elá está se afundando cada vez mais neste vício da bebida para tentar fugir da autoridade do seu pai. Pois Baasa quer que ele se torne o próximo rei e ele não quer reinar, e nem quer fazer parte do exército. Baasa perguntou para o Zinri se ele tinha alguma notícia do Onri, e Zinri disse que o Tibni iria para Tisbe e em breve eles teriam notícias. Baasa ficou aliviado. Zinri perguntou por que ele se preocupava tanto com Onri e o Baasa falou que Onri é um homem de potencial, que ele gosta dele e queria que seu filho Elá fosse como ele. E Zinri fez uma cara de inveja. Para quem acompanha a série lembra que Zinri tem inveja do Onri desde que eles se conheceram, pois todos gostam do Onri à primeira vista. Ainda no Reino do Norte vimos que o Baasa se encontrou com um homem misterioso em Betel. Esse homem é o sobrinho dele por parte da esposa do Baasa. Esse homem misterioso falou que agora é um bom momento para atacar o rei Asa pois ele é muito ingênuo. Zinri resmungou dizendo, ingênuo que derrotou 1 milhão de soldados etíopes. Então o homem misterioso respondeu dizendo que ele venceu o inimigo de fora. Porém o inimigo que mora com ele já é outra história. Ele falou que não será difícil prejudicar Judá, pois Asa tem um forte inimigo dentro de casa dividindo a nação. Só era o que faltava, agora temos que virar detetives novamente. Agora temos que descobrir quem é esse homem misterioso que está levando informações do reino de Judá para o Baasa. Já tenho as minhas suspeitas, irei fazer um vídeo exclusivo sobre ele, em breve postarei ele aqui no canal. Mas antes de falar o que está acontecendo no Reino do Sul, o Reino do Asa, vou continuar contando o que está acontecendo no Reino do Norte. Em Tisbe,
vimos que o Elias estava observando a brincadeira do Acabe e da Dina. Os dois estavam brincando de luta com espadas de madeiras. E no meio da brincadeira, sem perceber, o Acabe falou que não queria ver a Dina indo chorar na cabeça do pai dele. Ela então falou porque ela iria chorar na cabeça do tio dela. Porém Elias olhou com um olhar de desconfiança. Podemos perceber que passou a seguinte pergunta na mente dele: será que o Acabe estava falando que o Onri era o pai do Acabe? No meio da brincadeira, o Acabe se irritou com a Dina e o Elias o repreendeu. Acabe falou para o Elias que ele gosta de perturbar ele. Vamos falar um pouco sobre Elias e o Acabe. Para quem já leu a Bíblia ou já assistiu a série O Desafio de Elias e a novela Jezabel, já conhece a história do rei Acabe e do profeta Elias. Na Bíblia não menciona que o Elias viveu na casa da família do Acabe. Eles se conheceram quando o Acabe já era adulto. Porém, as autoras da série sempre tentam encaixar os personagens principais sempre no mesmo núcleo. Como, por exemplo, colocando a personagem da Abisag sendo filha do Benaia, que foi um dos valentes do rei Davi, para ser a sunamita que cuidou do Davi mencionada na Bíblia. Voltando a falar do segundo episódio da série, vimos que o Onri perguntou para Efá o que ela estava fazendo em Tisbe. Ela falou que foi levar o Acabe para conhecer o pai dela. Porém Onri, muito nervoso, perguntou novamente o que ela queria ali. Ela tentando disfarçar para Siloé não descobrir a verdade do caso deles. Ela permanece dizendo que foi ver o pai dela. Então Onri revela que a Siloé já sabe de toda a verdade sobre eles. Siloé então conta que já sabe que eles estavam se relacionando e que o Acabe é filho deles. Onri, nervoso, pegou a Efá pelos braços e a expulsou da casa. Porém a Siloé pediu para ele se acalmar, pois eles precisam pensar nas crianças. Onri saiu da casa para se acalmar. Meus amigos, uma coisa que não entendo, como que o Onri pode falar com tanta autoridade sobre aquela casa? Primeiro, a casa é do pai da Efá, então a casa é da Efá. Quando Onri se mudou para Tisbe, o Elias o convidou para morar ali com ele, mas a casa ainda é da Efá. No caso, Onri tem que arrumar uma casa e morar com a sua família. Assim a Efá não terá fácil acesso sobre eles. Simples assim. Onri foi para o estábulo para se acalmar, mas não demorou muito e a Ula apareceu para deixar ele nervoso novamente. Ele mencionou que ela quase o matou. No último episódio da 12ª temporada, a Ula o incentivou a tirar a própria vida. Se o Elias não chegasse na hora, o pior tinha acontecido. Ula então falou que ele está ficando muito próximo dele. Ele responde que o Elias está o aproximando de Deus. Mas afinal, que é essa mulher na vida do Onri? Sabemos que foi uma pessoa importante. Para ele, está imaginando a imagem desta pessoa como sendo, por exemplo, a sua consciência. Quem vocês acham que é ela? Deixem as suas opiniões nos comentários. Em breve também postarei um vídeo sobre a verdadeira identidade dela. Muitas coisas aconteceram no Reino do Norte. Porém irei falar só mais um fato que aconteceu lá. O Acabe perguntou para Efá onde estava o pai dele. Efá então comentou que ele ainda não tinha chegado. Porém Acabe disse que não queria saber desse pai e sim do Onri. Ele disse que já sabe que o pai dele é o Onri. Efá então ficou desesperada e começou a chorar. E a Siloé chegou na sala e a viu e perguntou o que estava acontecendo. Ela falou que queria ser igual a ela. Que ela queria ser amada pelo marido igual a ela. Siloé, muito calma, disse que ela era, pois o Tibni a ama e faz tudo por ela, e disse para ela tentar amar o Tibni. Efá respondeu que já tentou amar o marido, mas não conseguiu, e ainda disse na cara da Siloé que apenas ama o Onri. E a Siloé, tentando segurar a raiva, só escutava o que a Efá lamentava. Então no meio da conversa Efá gritou que seria apedrejada. Pois o Onri certinho como a iria contar para o Tibni toda a verdade sobre eles, e se ele não contar, o Acabe contaria. Siloé se espantou e perguntou se ela tinha contado a verdade para o Acabe. Ela falou que ele descobriu sozinho. E ela gritou novamente que seria apedrejada, e neste momento o Tibni chegou e escutou o que Efá falou e perguntou por que ela seria apedrejada. Meus amigos, as emoções do Reino do Norte estão à flor da pele, não é mesmo? Deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre algum momento do segundo episódio da série Reis da Esperança. Agora vamos saber o que aconteceu no Reino do Sul.
o reino de Judá que o rei Asa reina. Vimos que o Asa foi até o quarto da sua avó Maaca para ver se ela já estava se sentindo melhor, pois no último episódio da 12ª temporada Maaca fingiu que estava passando mal. Maaca então respondeu que já estava melhor e que sabia que a deusa Azeral protegeria na batalha. Então o Asa falou que foi o Deus único, o Deus dele que o protegeu e venceu a batalha. Ele falou: já que a senhora já está bem, então me responde o que foi tudo aquilo que aconteceu ontem à noite no pátio do templo do Senhor. Nesse momento passou Asa lembrando da cena que os sodomitas estavam fazendo um ritual para Azerá no templo do Senhor. Passou o momento que o Asa gritou para que eles parassem com o ritual e expulsou todos os sodomitas do templo do Senhor. Os profetas Azarias e o Anani vibraram de alegria ao ver o que o Asa acabou de fazer. Voltando no momento atual do episódio, a Maaca tentando se esquivar falou que não sabia de nada e que não estava envolvida com aquele ritual. Na mesa do café da manhã, Asa mandou a Maaca tirar todas as estátuas de Azerá do palácio. Maaca aceitou tirar as estátuas do palácio, porém ela fez isso para enganar o Asa. Assumo que esperava mais dessa cena, esperava que o Asa expulsasse todos os sodomitas de Judá e que ele destronasse a rainha-mãe. Mas infelizmente ainda não foi neste episódio que passou essa cena. Estou muito ansiosa para ver esse relato bíblico na série. Asa estava julgando um caso onde 2 comerciantes estavam brigando por causa das vendas das estátuas da Azerá. Asa ficou furioso com eles e falou que eles deveriam ter vergonha para pedir para ele julgar esse caso, pois eles deveriam seguir ao único Deus e não esses deuses de pedras. Nesse momento eu pensei que os homens falariam que a Maaca faz a mesma coisa e segue a Azerá. Enquanto a Maaca estava cumprindo o prometido e tirando todas as estátuas de Azerá do palácio, um servo do palácio se aproximou da rainha. E para nossa surpresa esse servo é a cara do rei Asa. Mas essa agora outro homem idêntico ao Asa, o que será que ele está fazendo ali? Asa pediu para os profetas Azarias e Anani que eles voltassem para tomar conta do templo do Senhor. Eles perguntaram se a Maaca não vai expulsar eles novamente. Asa respondeu que ela não fará nada contra eles novamente e que é ele que reina, e admitiu que a mãe dele o ajuda em algumas questões do reino. Um dos conselheiros do rei perguntou se ele ainda vai fechar a hospedaria. Asa afirmou que sim e que eles irão retomar os planos que fizeram antes da batalha. Nesse momento o rei Asa descobriu que a Azuba estava desaparecida e o episódio acaba. O episódio de hoje nos trouxe muitas perguntas como por exemplo, quem é o sobrinho misterioso do rei Baasa? Quem foi a Ula na vida do Onri? Quem é esse rapaz que é a cara do rei Asa? Aonde a Azuba está? Outra pergunta é, como a Siloé aguenta a Efá na sua vida? Então meus amigos, o que vocês acharam desse episódio? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo e desejar um ótimo dia abençoado por Deus. Até o próximo vídeo.